Fala galera, beleza? Voltamos para a nossa aula 21 e agora eu quero mostrar para vocês uma análise em que vamos avançar a questão das nossas opiniões. Eu quero também ter dentro da minha redação fatos, são contextos e exemplos da atualidade. Aqui eu já tenho o segundo ponto e vou definir fato como contextualizações. São contextos são exemplos daquilo que a gente vive dentro do mundo real, são situações práticas do mundo real. Então aqui eu tenho uma opinião e essa opinião ela pode ser comprovada usando fatos. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece dentro do nosso texto, tá legal? Eu tenho inicialmente então na linha 1 Oswald de Andrade, conforme eu tinha prometido. Oswald de Andrade uso de literatura. Aqui eu falo do poema, o erro de português. E aí eu faço uma análise, vamos mostrar aqui para vocês essa análise, aqui eu chamo de parte preta, né? Eu digo que há uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus no território brasileiro. Aí eu venho para a parte vermelha e digo assim, no Brasil atual, isso aqui é a atualidade, há a manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos povos e comunidades tradicionais, como no caso dos pescadores. Aqui eu estou trabalhando opinião junto com fato. Isso aqui é uma constatação do mundo real. Eu vou mostrar para vocês agora, no desenvolvimento 1, isso feito de uma maneira diferente. Vamos aqui para o desenvolvimento 1. Diante desse cenário, existe a falta de promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. Isso é tópico frasal, gente, eu já havia mostrado para vocês o funcionamento do tópico frasal. Aqui eu retomo não só o tema, que são a valorização das comunidades tradicionais, mas também o lado 1 do problema, que é uma discussão sobre a educação deficitária. Repara que o foco aqui é mostrar fato. Repara que o foco é mostrar a situação da atualidade. Vamos seguir? Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio do ponto de vista histórico eurocêntrico, enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Vou para a parte vermelha. A exemplo disso, há no senso comum, olha aí a atualidade, tá vendo? Ó. Há no senso comum. Aqui também eu tenho um exemplo de atualidade, pode prestar atenção. Vamos para cá. Há no exemplo comum que os indígenas são selvagens, alheios do mundo moderno, o que consequentemente gera um preconceito manifestado em indagações como... Opa, aqui eu venho para as indagações, tá vendo? Aspas, o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras? Gente, isso é um exemplo de atualidade. Moçada, aqui eu estou diante de uma representação do senso comum e é exatamente isso que significa escrever. Repara que no início do parágrafo o aluno ele faz uma análise falando da educação deficitária, mostra que há o fortalecimento do preconceito e em seguida ele vem com um exemplo, o exemplo de uma frase usada no cotidiano das pessoas, de um pensamento descrito dentro do mundo real, isso é fato. Perceba que a gente tem uma lógica de progressão. O texto ele avança, o texto ele progride a partir do momento em que eu saio de uma opinião inicial, quando eu afirmo que a valorização ela é emperrada por conta de uma educação deficitária, aí eu mostro que a educação na prática ela tem uma ideia eurocêntrica, aí eu exemplifico com um outro fato, mostrando ali uma frase do senso comum, é quase que um ditado popular, né? É quase que uma frase do povão. O cara que vai ler o texto, ele vai sentir, ele vai entender o texto progredindo, ele vai perceber o texto avançando, e é exatamente isso que a gente busca. Exatamente essa progressão de conceitos e de valores com ideias diferentes. Eu saio de uma opinião e vou para um fato.
Vamos dar continuidade no parágrafo para a gente poder encerrar esse momento de interpretação. Ideia essa... Opa, deixa eu voltar aqui, agora sim. Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato, defendida pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos originais à terra é inato, sendo anterior até à criação do Estado brasileiro. Gente, aqui eu vou parar mais uma vez. Aqui eu tenho uma citação, mas repara que eu estou fazendo uma citação de uma personalidade do mundo real. Isso aqui é atualidade, gente. Isso aqui, mais uma vez, é um exemplo de um fato, um texto muito palpável, muito bem equilibrado e você percebe a progressão. Eu posso dizer que é uma citação, mas eu também posso analisar isso como um fato. Nós estamos falando de uma das personalidades do Supremo Tribunal Federal. Excelente parágrafo até aqui. Vamos ver agora a mudança do vermelho para o verde. Vem comigo. Dessa forma, já mandou muito bem, você percebe que aqui já tem um conectivo conclusivo, né? Por não ensinarem tal visão, claro, ele vai finalizar o parágrafo voltando ao fato de que o grande culpado disso é a educação deficitária. Olha só aqui, ó. A falta de uma educação deficiente. Olha, vai falar que os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório dos alunos. Quando que esse pensamento é discriminatório? Quando as escolas não condenam frases como as que eu citei aqui dentro da atualidade, porque há um pensamento eurocêntrico e a gente questiona se os índios eles estão lutando pela demarcação de terras e querem smartphones. Pronto, tá aí, gente. Isso é fato. Um parágrafo muito bem construído, baseado também com o apoio de atualidades. Perceba que eu tenho aqui como base fatos e opiniões. Boas atualidades, inclusive uma citação ali de um posicionamento do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Muito bom, gostei e a gente fica por aqui mostrando para vocês mais uma vez uma evolução em relação ao conteúdo. Eu tenho fatos, mas eu também tenho opiniões dentro do texto. Então aquela dúvida que eventualmente muita gente tem, mas professor, vem cá, eu preciso colocar filósofo, sociólogo? Você viu que até agora nada disso foi feito. Eu tenho literatura dentro da introdução e no desenvolvimento 1 eu tenho opinião e tenho também fatos. Muito bom parágrafo, excelente texto, tanto que é uma redação nota 1000 na prova do Enem desse ano, um dos melhores textos que a gente já viu descritos, pelo menos até agora, na prova do Enem. E aí, bacana, né? Galera, ficamos por aqui e voltamos depois falando sobre as informações. Vamos ver do que se trata isso aí. Aquele abraço.